Amém, Jesus. Deus é bom. Ele cuida de cada um de nós. Ele cuida de mim, Ele cuida de você. Ele ama a mim, Ele ama você. Sabe o que eu estou aprendendo? Que Deus ama até aquelas pessoas que a gente não gosta. E Ele ama aquelas pessoas tanto quanto Ele ama a gente. E às vezes a gente fica perguntando: meu pai, como é que o senhor ama essa pessoa? E Ele fala: eu amo essa pessoa da mesma maneira como eu te amo. O meu amor, ele é incondicional. Esse é o amor de Deus. Então é assim que Deus nos ama. E é assim que Deus ama também as outras pessoas. Mesmo aquelas pessoas que você olha para elas e fala assim: olha, essa pessoa não tem jeito para a vida dela. Deus ama essa pessoa. E a vontade de Deus é que essa pessoa também ame Ele. O problema não está no amor de Deus para com as pessoas, porque Deus, Ele amou o mundo de tal maneira. Ele amou a mim, Ele amou você, antes mesmo de nós darmos para Ele qualquer coisa, antes mesmo de nós termos condição de oferecer qualquer coisa para Ele, Ele nos amou a si mesmo. Ele amou quando nós estávamos nas trevas. Quando Jesus veio aqui, foi isso que Ele veio fazer. Ele veio entregar a vida dele por mim e por toda a humanidade. Mesmo para aquelas pessoas que ainda não compreenderam o que Jesus Cristo veio fazer aqui. Mesmo para aquelas pessoas que o coração delas estão ainda endurecidos em relação à palavra. Ele já amou essas pessoas. Mesmo para aquelas pessoas que os olhos do coração delas estão ainda vedados ou tampados, Ele já amou essas pessoas. Ele já amou a mim, Ele amou essas pessoas. Nós agora precisamos entender e precisamos compreender o quanto Deus nos amou para que nós também possamos amar a Ele. O problema não está no amor de Deus para com as pessoas, mas está no tanto quanto as pessoas amam a Deus. O quanto você tem amado a Deus. Nós podemos amar Deus o tanto quanto nós escolhermos amar. Podemos fazer com que esse amor de Deus cresça dentro de mim, dentro de você. E como nós fazemos isso? Passando o tempo com Ele. Dando parte da sua vida, do seu tempo para Ele, apresentando os nossos corpos como sacrifício. Isso tem sido uma grande revelação para mim. Eu estou aprendendo que eu posso apresentar o meu corpo como sacrifício vivo na presença de Deus. Você sabe o que eu tenho aprendido, que Deus tem me ensinado? Que o meu corpo, ele gosta do prazer. Ele busca por prazer em todo o tempo aqui nesse mundo. Ele não quer se entregar e ficar na presença de Deus, mas o meu corpo, ele vai buscar tudo aquilo que dá prazer para ele. É isso que o nosso corpo vai buscar. Por isso que nós não podemos mais obedecer mais às nossas próprias vontades do nosso homem natural. Quando o apóstolo Paulo fala assim: apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo na presença de Deus. Porque é dessa maneira que nós vamos conhecer a boa, a agradável e até a perfeita vontade de Deus. Olha, existem níveis para que a gente possa andar com Deus. Boa, que bom. Ele entregou a vida dele para Jesus, mas nós podemos ter mais de Deus, mais e mais, todos os dias. Nós podemos entregar mais da nossa vida para Deus. Hoje eu quero compartilhar um pouco com vocês sobre um assunto também que eu estou aprendendo. Eu estou aprendendo, quando eu falo que eu estou aprendendo, é porque eu também estou crescendo nisso.
eu não sou completo nisso, mas eu estou crescendo. E quando eu estou crescendo, eu entendo que existem coisas que eu achava que eu tinha e que eu não tenho. Eu achava que eu era muito forte. Eu achava que eu era forte espiritualmente. Mas Deus está me ensinando, existem coisas dentro de mim que precisam ser fortalecidas. Eu acredito que vocês também. Existem pontos fracos em mim que Deus está me chamando para que eu possa fortalecer esses pontos fracos. Quando nós deparamos com algumas situações onde nós precisamos fortalecer aquelas coisas, Deus vai te dar tudo quanto você precisa para que você se fortaleça naquilo. Quantas pessoas às vezes acham que elas são o que elas não são? Quantos de nós às vezes achamos que nós podemos fazer determinadas coisas para Deus e que depois a gente olha e fala assim, olha, eu não posso fazer, eu não tenho força no momento para que eu possa fazer, mas eu quero fazer. E quando você se entrega para Deus, Deus vai te dar a força que você precisa para que você possa cumprir aquele chamado que Ele está te chamando para que você faça. Talvez você até saiba o que Deus quer que você faça, talvez Deus tenha até te falado o que você vai fazer para Ele, mas você precisa amadurecer para que você faça isso. Aconteceu isso com os discípulos. Jesus chamou eles entendiam mais ou menos o que eles iam fazer, mas depois é que eles andaram naquele nível mais alto de perfeição, onde Jesus queria que eles andassem, ao ponto deles dar a vida deles, ao ponto deles entregar a vida deles. E a nossa vida também é assim, a gente vai dando uma bandinha, vai dando uma outra parte, às vezes a gente fala, não, isso aqui eu não vou dar para Deus, mas lá na frente você não aguenta e entrega aquela parte também que você achou que não ia entregar para Deus. Hoje nós queremos compartilhar um pouco com vocês sobre humildade. Todos nós precisamos aprender a sermos humildes. Eu tenho aprendido que uma das coisas que tem feito com que eu descubra que eu preciso ser mais humilde é o jejum. O jejum vai nos levando a um lugar onde você vai aprendendo a ser mais humilde. O jejum, quando você para de dar comida para o seu corpo, arroz, feijão, carne, você vai cortando, vai diminuindo a comida. Isso você pode fazer de uma maneira, não precisa estabelecer um jejum longo, mas comece fazendo jejum de 12 horas, de 24 horas, talvez uma vez por semana, 2 vezes no mês. Vai estabelecendo, não é uma coisa que onde existe uma fórmula, todo mundo tem que fazer um jejum dessa maneira, todo mundo tem que jejuar 5 dias só bebendo água. Não, você vai vendo a maneira melhor para que você possa fazer o jejum. E eu tenho aprendido que no jejum Deus tem me levado para um lugar onde eu tenho descoberto que eu preciso me fortalecer em determinadas áreas que eu achava que eu era forte. Uma das coisas que às vezes a gente vai aprendendo é que existe um lugar onde realmente nós estamos seguros. Sabe qual é o lugar? É o chão. O chão é o melhor lugar para que você não caia. Não tem para onde você passar do chão. Então é melhor que nós já aprendamos a andar em humildade, porque a humildade vai nos colocar já no chão. E se você estiver no chão, você não vai passar de lá. Porque Deus quer que você ande de uma maneira onde você esteja seguro. E o melhor lugar para nós andarmos com segurança
é esse caminho de humildade, onde nós não vamos querer ser maior e nem melhor. Você não vai querer ser maior do que você é, e você não vai também querer ser melhor do que você é. Você também não vai querer se comparar com outras pessoas, ou disputar com outras pessoas, ou querer ser melhor ou maior do que outras pessoas. Por isso que Jesus falou assim: olha, quem quer ser meu discípulo? Quem quer ser discípulo de Jesus aqui? Levanta sua mão. Olha o tanto de gente, graças a Deus. Eu queria trazer umas crianças aí. Quem é criança aí? Vem aqui, quem é criança, pode vir aqui. Olha que coisa linda. Vem, pode vir, Rebeca, Pedro, Tiaguinho. Tiaguinho, se não puder vir sozinho, pode vir com a mãe. Olha que coisa linda aqui, ó. Hoje é o culto das crianças, fica aqui. Rebeca, olha aí, ó. Tiago vem chegando. Tiago é o maior deles, né? Pode vir aqui, Tiago, aqui, ó. Tiaguinho, aqui. Vem aqui com ele, Teca. Tá bom, deixa aí. Se você querer deixar, pode deixar ele. Então Jesus falou assim, ó, quem quer ser o maior? Quem quiser ser o maior, que procure ser como uma criança. Por que Jesus falou como uma criança? Porque a criança, ela não está procurando, ela não está preocupada com outras pessoas, ela está preocupada, sabe com o quê? Com viver a vida dela. Ela não está preocupada em disputar lugar, ou querer provar para o outro que é melhor. E tem algo no coração da criança que nós precisamos aprender. É que toda criança, você sabe o que acontece com as crianças? Elas são totalmente ensináveis. Elas estão todo o tempo com o coração aberto para aprender. Então Jesus falou assim, quem quer ser o maior no reino de Deus? Se você quiser ser o maior, se torne como uma criança. Quem quiser me seguir, tem que se tornar como uma criança. Amém? Então tá aí, ó, o exemplo para nós. Precisamos aprender muito com essas crianças, tá bom? Vai lá, pode sentar lá, viu? Jesus falou que nós precisamos aprender com elas, sabe por quê? Porque elas nos ajudam a ver e compreender que nós não precisamos viver neste mundo disputando lugar. Nós não precisamos viver aqui achando que nós sabemos tudo. Eu estou aprendendo todos os dias que quanto mais eu conheço Deus, mais eu preciso aprender sobre Ele. Eu não sei tudo. E para isso nós precisamos sermos humildes. Nos tornar como uma criança. Abrir o nosso coração para Deus e deixar com que Ele nos instrua e nos ensine. É assim que Deus quer. Deus quer que você deixe com que Ele te ensine. É por isso que Ele nos deu o Espírito Santo, para que o Espírito Santo nos guie por todo o caminho da verdade. Para nós andarmos com Deus, você não precisa ser forte, mas você precisa ser humilde. E muitas vezes você vai ter que praticar o que a palavra de Deus te ensina, sendo como uma criança, sem compreender como é que aquilo ali vai funcionar, mas você vai precisar praticar. Você vai precisar ser humilde para que você pratique aquele ensino. Você vai precisar deixar com que o Espírito Santo te ajude para que você seja ensinado por Ele.
Então, o melhor lugar para nós andarmos com Deus é aonde? É o chão. Porque do chão não existe nenhum lugar onde você pode cair, porque você já está no chão. E nesses dias agora Deus está querendo nos levar para esse lugar, onde nós possamos aprender dele, porque ele é manso e o que mais? E humilde de coração. Então, com quem que eu posso aprender? Com Jesus. Olhando para a vida dele, vendo o que ele fez. Um dos maiores gestos de humildade que Jesus fez foi ter lavado os pés dos seus discípulos. E Pedro virou para ele e falou assim: não, o senhor não pode lavar os meus pés. O senhor não pode lavar os meus pés. E Jesus naquela hora estava falando para eles assim: olha Pedro, o que eu estou fazendo agora vocês não compreendem, mas lá na frente vocês vão compreender. Aqueles que eu não lavar os pés não podem ter parte comigo. Eles não vão estar lá limpos para que possam andar comigo. Jesus estava mostrando para eles assim: olha, não importa o que vocês venham fazer comigo, estou mostrando para vocês aqui que eu vou andar com vocês e vou perdoar vocês por tudo aquilo que vocês forem fazer. E é assim que nós precisamos, porque parte da humildade é você ter um coração aberto para perdoar, para prosseguir, deixar mágoas, ressentimentos, lavar os pés, lavar toda a sujeira que alguém possa cometer ou fazer contra qualquer um de nós. E foi assim que Jesus Cristo fez. Jesus Cristo estava pegando ali os pés de um por um, inclusive o de Judas Iscariotes, e estava dizendo para eles assim: olha, todos vocês, eu estou lavando aqui os pés de vocês, eu estou lavando toda a imundícia, toda a sujeira. Com esse ato eu estou demonstrando para vocês que vocês são perdoados. E Jesus voltou e falou assim: olha, ele voltou e comentou e compartilhou com os discípulos assim, que eles precisavam ser fortes, que eles precisavam também da mesma maneira fazer aquilo que ele estava fazendo. Jesus estava falando para eles que o discípulo não pode ser maior do que o mestre, mas nós podemos ser igual ao nosso mestre. Eu não posso ser maior do que Jesus, mas eu posso andar aqui nessa terra como Jesus andou, fazer o que Jesus fez. Se ele conseguiu perdoar tudo aquilo que as pessoas fizeram contra ele, eu também posso perdoar. Não importa o que as pessoas fizerem contra mim, eu posso perdoar. E você sabe o que tem acontecido quando eu tenho aprendido mais sobre a humildade? O jejum tem me levado mais para esse lugar do chão. O jejum tem me colocado mais nesse lugar onde eu posso olhar para aquelas coisas de uma maneira diferente. Coisas que eu achava que eu tinha uma razão, coisas que eu achava que eu não estava fazendo nada de errado. A humildade tem feito com que eu olhe de uma maneira diferente. Não, eu posso mudar. Eu não estou também fazendo tudo certinho. Eu posso fazer de uma maneira diferente. É isso que vai acontecer com cada um de nós. Nós não podemos mudar a vida das outras pessoas. Eu converso com muitas pessoas como pastor, recebo muitas cartas, converso com algumas pessoas, não tanto, mas converso, compartilho com elas um pouco daquilo que Deus tem me ajudado, tem me dado. E uma das coisas que eu mais vejo na vida das pessoas é que as pessoas elas querem mudar os outros,
Nós queremos mudar os outros, mas nós não queremos lidar com nós mesmos. Nós achamos que nós somos perfeitos. Nós falamos das fraquezas dos outros, falamos dos defeitos dos outros, falamos como os outros estão fazendo contra a gente, mas nós não entendemos o que nós somos, o que nós podemos fazer para mudar a nós mesmos. Eu vejo que uma das coisas que a igreja tem falhado muito é que a mensagem da igreja, no geral, é fazer com que nós venhamos pregar para os outros, nós venhamos fazer com que os outros sejam mudados. Mas a palavra principal do Evangelho não é você lidar com outras pessoas para que outras sejam mudadas, mas você lidar com você mesmo. Se eu não posso mudar Thaís, e Thaís está lá dentro de casa, então quem é que eu posso mudar? É a mim. E através da minha vida, eu possa, através da minha vida, tocar a vida de Thaís. Você, através da sua vida, às vezes nós queremos fazer com que outras pessoas parem de fazer isso, parem de fazer aquilo, seja isso, seja aquilo. Já reparou que nós queremos ter o controle da vida das outras pessoas? Nós queremos dizer o que elas vão fazer, o que elas vão comer, o que elas vão vestir, aonde elas vão morar. Eu estou aprendendo, Deus está me ensinando sobre isso. Eu não posso ser o controlador da vida dos outros, mas eu tenho o controle sobre a minha vida. Quando eu queira entregar mais a minha vida para Deus, eu posso entregar. Você também pode entregar. E é dessa maneira que nós vamos mudar o mundo. Mudando a sua vida, mudando a minha vida. E para isso nós precisamos nos tornar como uma criança. Quem quer ser o maior no reino de Deus? Quem quer ter um lugar grande lá quando chegar lá no céu? Levanta a sua mão. Olha o tanto de gente, todo mundo querendo um lugar especial. Então, nós que queremos ser os maiores, vamos pegar a bandeja, tá bom? O que é a bandeja? A bandeja é algo que nós vamos ter que aprender, sabe o quê? Levantar da mesa. Por que levantar da mesa? Porque a mesa é onde você só é servido. Às vezes lá em casa eu falo com Thaís assim, que nós às vezes precisamos de em determinadas horas servir as pessoas que nos servem. De vez em quando, esses dias eu falei para uma mulher que ela passou muitos anos lavando as nossas roupas. E eu tinha uma grande gratidão, um grande amor por isso, por ela, pela vida dela. E um dia eu falei para ela assim, olha, eu quero que você vá lá em casa. Eu quero que você vá lá em casa, que nós queremos fazer um almoço para você. E ela sempre quer marcar uma data e fala, não, eu vou, tal. E ela sempre procura, de alguma maneira, nos driblar. Mas é importante que nós venhamos servir as pessoas que nos servem, para que nós possamos compreender como é que é servir. Se você não serve, você talvez vai se tornar uma pessoa muito exigente. Além do que você talvez possa ser. Mas se você já serviu, se você já trabalhou em servir alguém, você vai saber o que é isso. Então todos nós precisamos aprender a sermos humildes para servir as pessoas em todas as coisas. Uma das coisas que Deus está querendo nos guiar e nos direcionar em todo o tempo é para esse lugar onde nós possamos aprender a servir. E Ele falou assim, quem é o maior? Quem está sentado na mesa ou quem está servindo? De uma maneira natural, quando você vê alguém, um garçom, servindo as pessoas que estão na mesa, você logo fala assim, aquele ali é empregado e os que estão sentados é o quê? Provavelmente é rei. Ou então são os patrões, é os donos.
são os chefes. Não é assim? De uma maneira natural é assim. Se você chega numa festa, você vê o garçom, você fala, aquele ali está servindo. Mas aqueles que estão sentados na mesa, esses aí, aparentemente olhando, a gente vê que aquelas pessoas que estão na mesa, elas parecem ser as pessoas maiores. Mas Jesus falou assim, não, mas no reino de Deus não é assim. No reino de Deus, quem está servindo é maior. E aqueles que estão sentados na mesa, que estão apenas querendo receber, esses são os menores. Então, se nós escolhemos um dia servir a Deus, se você escolhe um dia servir a Deus, você vai ter que deixar este lugar. Eu precisei, e estou aprendendo todos os dias, aprendendo a deixar este lugar. Onde eu fico preocupado com o meu próprio bem-estar. Aonde eu fico preocupado com as minhas vontades. Então Deus está querendo todo o tempo que nós venhamos deixar o nosso lugar na mesa e possamos aprender a servir um ao outro. Amém? Eu queria que vocês abrissem suas Bíblias em Filipenses. Filipenses 2, não é 4 não, 2. Esse capítulo 2 ele é muito maravilhoso, porque o apóstolo Paulo está ensinando a igreja aqui sobre algo maravilhoso. Gente, não teria nada melhor do que a gente falar sobre um assunto e falar como nós vamos chegar lá. Eu quero ser humilde. Como eu posso ser humilde? Começa a fazer jejum que você vai ver. Começa a orar em outras línguas durante um tempo. Também. Isso vai te ajudar muito. Mas eu acredito que na parte de humildade, o jejum é o que mais nos leva para o chão. O jejum faz você descobrir coisas que você, poxa vida, eu achei que eu não tinha isso. Pouco tempo atrás, Thaís estava falando assim, né? Que às vezes a gente chega para alguém, quando a gente começa a jejuar, e aí você chega para aquela pessoa e fala, poxa vida, você acredita que eu descobri que eu tenho ciúmes? Ou você começa a falar para aquela pessoa, você sabia que eu tinha algo que eu não sabia que eu tinha? E aquela pessoa olha assim para você e fala assim, você não sabia? Assustado, porque todo mundo talvez já percebeu que você tem, mas você mesmo não percebe. E o jejum vai fazer com que você descubra determinadas coisas que existem dentro de você, que Deus está querendo mudar. O jejum vai fazer com que você descubra que você precisa ir mais para o chão. Então olha o que diz aqui esse capítulo. O jejum também faz com que você pense de você menos do que talvez você pensa de você mesmo. Às vezes nós achamos que, poxa vida, sem mim ninguém vai fazer nada, eu sou o máximo, eu sou o maior aqui. Se você é o maior, você vai ter o coração totalmente inclinado para servir. E olha o que diz o apóstolo Paulo aqui. Portanto, se por estarmos em Cristo, capítulo 2, versículo 1. Portanto, se por estarmos em Cristo temos algum poder, algum encorajamento de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda fraternidade e compaixão,
completai a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Nada façais. Gente, isso tem mudado. Eu tenho feito essa confissão e quando eu paro nessa parte aqui, nada façais, eu começo a interrogar o porquê que eu quero fazer determinadas coisas. Às vezes, fazer determinadas coisas até com aquela desculpa que você está fazendo para Deus. Você já se deparou fazendo algo que aparentemente é para Deus, mas aquilo ali está camuflado em uma rivalidade? Olha o que diz o apóstolo Paulo: nada façais por rivalidade, nada façais por contenda. Olha o que ele continua dizendo: nem por vaidade, nada façais por rivalidade, nem por vaidade. Pelo contrário, cada um considere com toda humildade as demais pessoas superiores a si mesmo. Eu vou contar uma história aqui. Eu tinha muito texto para compartilhar com vocês, mas eu acho que não vou compartilhar muitos textos, não. Prefiro falar de algumas coisas que talvez possam fazer com que vocês compreendam. Eu gosto de uma parábola que o pastor David conta. O pastor David diz que em um determinado momento ele chegou no céu. E ele chegou lá no céu e sentou numa sala aonde ele estava esperando o galardão dele, o prêmio por tudo aquilo que ele fez. Quantidade de pessoas que ele pregou, quantidade de pessoas que foram tocadas através da vida dele. E ele estava esperando alguém chamar ele para que pudesse entregar para ele o prêmio dele, o galardão dele, numa sala de espera. E de repente chegou alguém lá nessa mesma sala e sentou perto dele e falou assim com ele: David, que bom que o senhor está aqui. E aí ele olhou para aquela pessoa, não reconheceu ela e falou para ela assim: mas quem é você? Eu não te conheço. E aquela pessoa olhou para David e falou assim: eu sou a faxineira da igreja onde você prega. Eu sou a faxineira da sua igreja. E eu vim aqui também para receber o mesmo galardão que você veio receber. E aí disse que ele ficou assim um pouco indignado com o prêmio que aquela mulher ia receber, porque ela estava na mesma sala que ele estava. E ele achava que ela não deveria estar lá, ela deveria estar em outro lugar, porque ali era o lugar onde ele, o grande pregador, deveria estar. E ele nem sequer conhecia aquela mulher. E aquela mulher então começou a falar para ele: David, antes de começar as suas reuniões, eu passava orando em cada cadeira e pedia a Deus para quando aquelas pessoas sentassem, chegassem na igreja, elas pudessem ser tocadas pela presença de Deus. Enquanto eu estava arrumando, varrendo, eu estava lá orando e adorando a Deus, para que as pessoas que pudessem chegar ali naquela igreja, quando você fosse pregar, elas pudessem ser tocadas pelo poder do Espírito Santo. E aí, essa mulher recebeu o mesmo galardão que o pastor David Robson recebeu. E Deus então virou para ele, naquela parábola, e falou assim: David,
Não pense de você além do que você é. Não pense de você mais do que você deveria pensar de você mesmo. Deus, em determinados momentos, está sempre nos chamando para que nós possamos aprender com Ele. Por que aprender com Ele? E como é aprender com Deus? É aprender com Jesus, porque Jesus foi o próprio Deus que andou aqui nessa terra. Aprendei de mim. Por quê? Porque eu sou manso. Deus está me ensinando também sobre a mansidão. Eu preciso aprender a ser mais manso. Manso com as pessoas, manso para andar com Deus, manso para não revidar. Isso é um treinamento, gente. Nós não somos completos nisso. Eu não sou completo em humildade, eu estou aprendendo a ser humilde. Eu não sou completo, mas eu caminho para um alvo. Amém? E nós temos as armas. O jejum vai fazer com que você seja mais humilde, então comece a jejuar. Você vai ver que aquelas coisas que você achava que o outro era culpado, você vai começar a perceber que muita coisa ali é problema seu, não é problema dos outros. Amém? Então vamos continuar aqui. Nada façais por rivalidade, nem por vaidade, pelo contrário, cada um considere com toda a humildade. Considere as pessoas com humildade. Não tem problema nenhum você servir as pessoas. No reino de Deus, ser humilde e servir, é você escolher ser o maior. Pelo contrário, cada um considere com toda a humildade as demais pessoas superiores a si mesmo. Às vezes nós encontramos pessoas que elas são totalmente quebradas. Pessoas que são destruídas por dentro delas, elas estão quebradas por dentro delas. Muitas delas sofreram rejeições, rejeição talvez na infância, rejeições talvez que ninguém sabe. Dentro de casa. Então muitas dessas pessoas, pelo fato de elas ter sido um dia sido rejeitadas, elas se tornam como pessoas quebradas, e muitas dessas pessoas às vezes elas vão querer talvez se colocar em um lugar onde as pessoas vejam ela como uma pessoa importante, onde vejam elas como uma pessoa superior, mas lá dentro delas não é aquilo que elas são. Elas às vezes têm esse comportamento porque elas foram quebradas, foram rejeitadas. Rejeitadas talvez por alguém de dentro de casa. E às vezes aquela preocupação em querer mostrar para as outras pessoas que elas são melhores, é porque elas precisam da aprovação. E Deus está querendo nos chamar para um lugar onde nós venhamos compreender isso, para que nós possamos ajudar um ao outro. Amém? Cada um zele não apenas por seus próprios interesses, mas igualmente pelos interesses dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Olha o que Paulo está falando. Tende em vós, tende em mim, tende em você o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus.
se você já tem a nova natureza, e se você é um homem maduro ou uma mulher madura, compreenda o porquê que as pessoas talvez estão querendo ser maior que você. Não fica ali disputando briga, querendo provar para alguém que você é maior. Mas compreenda isso, seja a pessoa mais madura, para suportar, talvez, aquela humilhação que aquela pessoa talvez está querendo, em determinados momentos, ser maior que você. Jesus, sendo filho de Deus, ele não usou o fato dele ser o próprio Deus aqui na terra. Ele não usou isso para humilhar ninguém, para falar, não, você não sabe quem eu sou Jesus. Gente, quando Jesus começou a fazer os milagres, e as pessoas começaram a descobrir que realmente ele tinha poderes maravilhosos para fazer milagres, e eles queriam um rei, eles começaram a clamar, Jesus, tu és o nosso rei. E Jesus então saiu do meio daquela multidão, porque não foi para isso que ele veio aqui para entregar a vida dele, por mim e por você. Quando nós aceitamos Jesus da mesma maneira, nós precisamos entender que nós temos uma missão aqui, de entregar as nossas vidas, assim como Jesus entregou. Nós não precisamos sofrer como Jesus sofreu, mas existem coisas que nós vamos passar, que é inevitável. Em determinadas horas você pode talvez ser o homem forte para que segure a humilhação, ao invés de fazer com que outras pessoas sejam humilhadas por causa da força que você tem. Mas Deus quer que você suporte, seja humilde, suporte determinadas humilhações talvez que nós vamos precisar suportar como cristãos. E aqui continua dizendo assim, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus. Jesus era igual a Deus, mas ele não reivindicou isso. Era o próprio Deus aqui. Quem é que lembra daquela parte lá no Getsemane? Quando Jesus estava lá, e Pedro então pegou a espada e falou, nós vamos resolver isso aqui à base da força. E Jesus falou, Pedro, não faça isso. Aquele que planta violência, recebe violência. Eu tinha autoridade de rogar para o Pai, e Ele enviasse legiões de anjos para que me tirasse disso aqui. Mas não foi para isso que o Pai me enviou aqui. Ele tinha o poder de fazer com que aquelas coisas parassem ali, mas ele preferiu entregar a vida dele por mim e por você. Amém? Em determinados momentos você pode até ser aquela pessoa que está lá embaixo, mas é uma das maneiras que Deus está usando para que outras pessoas se levantem. Nós vamos talvez em determinados momentos passar por algumas situações difíceis. E aqui continua dizendo assim, mas pelo contrário, ele não se reivindicou ser igual a Deus, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo, e tornando-se semelhante aos seres humanos. Jesus era quem? Ele era Deus. Mas ele se fez como qualquer um de nós. Ele veio aqui, diz que a palavra se fez carne e habitou no nosso meio. E a palavra é o próprio Deus. Amém? Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo
entregando-se à obediência até a morte, e morte de cruz. Às vezes nós achamos assim, né? Quem já pensou assim como eu? Talvez seja só eu que já pensei assim. Eu agora sou um cristão. Eu vou andar como se fosse numa nave espacial. As pessoas vão ver eu reinar. Quem já pensou assim? Que agora você vai ter poder, vai ter dinheiro, vai ter riqueza. E se você estiver andando com Deus, todo mundo vai ter que baixar e ver que você realmente é um homem de Deus. Você já pensou nisso? Eu já pensei assim. Os meus vizinhos, os meus inimigos, agora eles me pagam. Eles vão ver agora que realmente eu sou um filho de Deus. E quanto mais eu me entregava mais para Deus, Deus falava para mim: filho, se humilha mais. O lugar que você está alto. Você pode cair e quebrar o braço, a perna. E Deus sempre estava me levando para o chão. Às vezes nós achamos que não, que andar com Deus vai fazer com que você seja uma estrelinha, um destaque no meio de todo mundo. Todo mundo vai te ver de uma maneira diferente. Quando nós estamos andando com Jesus, nós somos como aquele jeguinho. Talvez nós estejamos até operando em muitas coisas para Deus. Mas você lembra daquele jeguinho quando Jesus entrou na entrada triunfal, lá em Jerusalém? As pessoas jogaram as coisas lá para o jeguinho entrar. Às vezes nós somos como aquele jeguinho que fica achando que é para nós que está fazendo aquilo. Imagina aquele jeguinho, nunca ninguém tinha montado nele. E Jesus montou naquele jeguinho. O dia que nós aceitamos Jesus entrou dentro de nós, dentro do nosso coração, nas nossas vidas. Nós temos agora o Espírito Santo morando dentro do nosso espírito. Isso te faz você ser uma pessoa totalmente diferente do que você era. Mas porque agora nós somos filhos de Deus, nós precisamos entender que assim como Ele andou aqui nessa terra, nós precisamos andar. Nós não somos os seus servos, os seus discípulos. Nós não somos os alunos dele. Nós não podemos ser maior do que o mestre. Como Jesus se comportou? Ele lavou os pés dos discípulos. Ele perdoou. As últimas palavras na cruz foi: Pai, eles não sabem o que fazem, perdoa-lhes. E Jesus, gente, depois de ter feito tantos milagres, tantas coisas, aquele povo já tinha visto tanta coisa. Em determinados momentos ele falou para algumas pessoas, falou assim: olha, se os milagres que tivessem acontecido lá em Sodoma, Gomorra, os mesmos milagres que aconteceu aqui, vai ter juízo menor para aquelas cidades de Sodoma e Gomorra do que para essas cidades aqui, porque vocês viram muito mais coisas, mas mesmo assim as pessoas não compreenderam. E quando ele estava lá na cruz, alguns até gritavam: se o Senhor é realmente o Filho de Deus, desça daí. Imagina você sendo filho de Deus, tendo o poder de descer dali. Talvez alguns de nós, eu me conheço, eu acho que eu não ficaria ali. Eu vou mostrar para eles que eu sou forte, eu vou descer daqui. Mas Jesus, ele aguentou aquela humilhação, aquelas coisas todas. E às vezes, antes da pessoa pisar em nós, nós já queremos mostrar para elas que nós somos mais do que nós somos. Porque nós não queremos ser humilhados. Mas foi para isso que eu e você viemos aqui. Estamos aqui. Para orar pelos nossos inimigos.
E Jesus aguentou aquela morte de cruz ali, gente, sendo filho de Deus, sendo o próprio Deus. O próprio Deus sendo pregado na cruz, imagina como é que isso foi para ele. O próprio Deus. E ainda assim ele encontrou forças para dizer: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Essa é a oração, o meu clamor, o seu clamor que também tem que ter no seu coração. Quando você se sentiu humilhado por alguém, ou rebaixado, muitas pessoas não sabem o que está fazendo com você. E nós nem sequer suportamos, nem faísquinha talvez, aquela minúscula coisa do que Jesus suportou. Talvez nós achamos que nós estamos sendo humilhados, porque nós queremos o lugar que o outro está. Nós não sabemos o que é ser humilhado como Jesus foi humilhado. Precisamos aprender. O jejum vai nos ajudar. Está me ajudando muito. Começa a passar um pouco do seu dia, do seu tempo, se entregando ao jejum. Você vai começar a perceber que determinadas coisas que você não via dentro de você, você vai começar a enxergar. O que eu gosto do Evangelho é porque o Evangelho está todo o tempo trazendo para que nós possamos aprender a julgar a nós mesmos. Vocês lembram daquela mulher que foi pega em adultério? Eu gosto de lembrar daquela mulher que foi pega em adultério. Porque o que Jesus usou ali para fazer com que aqueles homens refletissem, Jesus usou ali aquela parte onde ele falou assim: olha, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Olhe para dentro de vocês. Às vezes nós queremos exigir de outras pessoas o que nós precisamos. Queremos exigir que eles sejam maduros, maduras. E Deus não está querendo lidar com aquela pessoa, mas está lidando com você. E às vezes não, Deus quer que aquela pessoa muda. Mas Deus está querendo lidar com você. Vamos continuar? Mas pelo contrário, esvaziou a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo, e tornando-se semelhantes aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou sobremaneira, a mais elevada posição, e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. A nossa jornada aqui seja forte para suportar as humilhações, seja forte para se tornar um homem humilde, uma mulher humilde. Amém. Filipenses 3, versículo 17. Caros irmãos,
Sede meus imitadores, e prestai atenção nos que caminham de acordo com o padrão de comportamento que temos vivido. Porquanto, como já vos adverti repetidas vezes, e agora repito com lágrimas nos olhos, que há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Vocês sabiam que algumas pessoas que dizem ser cristãos, elas são inimigas da cruz? O que é isso? O que o apóstolo Paulo está querendo dizer com isso? O apóstolo Paulo está querendo dizer que algumas pessoas, elas só são cristãos para receber. É para ser mais rico, então eu sou cristão. É para ganhar mais dinheiro, então eu sou cristão. É para ter saúde, então eu sou cristão. É para ter mais paz, então eu sou cristão. Mas quando é para essa pessoa ir para a cruz, não, eu não sou cristão, não. Não, eu sou inimigo dessa cruz. Da minha vida, eu não vou fazer isso. Eu sou um cristão que reino. Eu sou um cristão maior do que todo mundo. Eu sou um cristão que só entendi sobre ser servido, sentar na mesa. É isso que Paulo está querendo dizer. Eles são inimigos da cruz de Cristo. Eles não querem passar por determinadas situações que fazem com que qualquer cristão trilhe o caminho que Cristo trilhou. Sede meus imitadores. Olha o que Paulo está querendo dizer. Como é que foi a vida dos outros apóstolos, dos outros que passaram aqui? Gente, nós às vezes temos a compreensão totalmente distorcida do que é o Evangelho. E olha o que continua dizendo aqui. Porquanto, como já vos adverti repetidas vezes, e agora repito com lágrimas nos olhos, que há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O fim dessas pessoas é a perdição. O Deus delas é o estômago. Por que o estômago? Porque é a vontade delas. Você sabe onde é que mais grita você andar conforme os seus desejos? É lá no seu estômago. Começa a parar de dar comida para ele que você vai ver. Começa a passar algumas horas sem comer. Começa a passar algumas horas sem dar algumas coisas que você gosta. Diz que o Deus deles é o estômago. É fazer as suas próprias vontades. Nunca seguir o caminho que vai conduzir para a cruz. E o orgulho que eles ostentam, fundamentam-se no que é vergonhoso. Não fala isso não, pelo amor de Deus. Se você estiver andando com Deus e é um homem que está se entregando para Deus, você vai encontrar essas pessoas e vai falar, não. Andar com Deus não é isso que você está falando, não. Às vezes, me dá vergonha. Eu parei de fazer isso, mas às vezes eu ligava a televisão para ver alguns programas onde eles falavam que estavam ensinando a palavra de Deus. E lá aquelas pessoas colocavam um helicóptero, colocavam alguém sentado do lado do helicóptero, ou talvez numa casa onde tivesse uma grande mansão. E ali chegava uma pessoa e fazia um testemunho, contando como ele conseguiu comprar aquele helicóptero. Como ele conseguiu comprar aquela casa, aquela mansão daquele tamanho. Gente, existem coisas que Deus está mais querendo que você faça dentro de você. Se livre do orgulho, da vaidade, da disputa. Seja humilde. Paulo diz assim, olha,
Eu falo isso com as lágrimas nos olhos, chorando, gente. Alguns se tornaram inimigos da cruz de Cristo. Eles não estão mais andando com Cristo. Eles abandonaram o caminho. Porque o Deus deles é o orgulho, o ventre, o estômago. É fazer o que eles queiram fazer. É se comportar como eles acham que é melhor se comportar. E aqui continua dizendo assim, ó. Eles se preocupam apenas com o que é terreno. No entanto, a nossa cidadania, diga assim, a minha cidadania é dos céus. Eu sou do céu. Amém. Você também é do céu. De onde aguardamos com grande expectativa o Salvador. Como é que você aguarda Jesus? Eu aguardo com muita expectativa, porque eu tenho confiança que os meus depósitos estão mais lá do que aqui. No entanto, a nossa cidadania do céu, de onde aguardamos com grande expectativa o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará os nossos corpos humilhados. Às vezes nós lidamos com situações difíceis aqui. Talvez você enfrente uma situação de doença, de enfermidade, faz com que o seu corpo tenha limitações. Mas esse corpo que nós recebemos, ele vai ser transformado. Deus não é pai deste corpo seu, não é pai desse corpo meu, Deus é pai do meu espírito, e nós vamos ter um corpo incorruptível, onde não vai existir mais dor, não vai existir mais tristeza, não vai existir mais nada. Amém? Que transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhante ao seu corpo glorioso pelo poder que o capacita a colocar tudo o que existe debaixo do seu pleno domínio. Aleluia, glória a Deus.